Capítulo 1499 Erros foram cometidos parte 1 à medida que mais e mais golems se aglomeravam perto de sua posição. Era apenas uma questão de tempo até que Lith e Ploria tivessem que lutar novamente. Não posso usar chamas de origem assim de novo. Além disso, acho que seria uma perda de tempo de qualquer maneira. Lith não conseguia acreditar no que via. As poças negras que pareciam alcatrão borbulhavam e se contorciam na tentativa de recuperar a forma. As chamas de origem pareciam ter cortado temporariamente sua fonte de energia, mas não foram suficientes para destruir os gárgulas para sempre. Fique atrás de mim. Quero tentar algo. Ploria disse enquanto ativava seu feitiço de Cavaleiro Mago de nível 5, Lamento Gélido. A temperatura em uma área de 20 metros, 66 pés, ao seu redor despencou quando a neve caiu do céu e o gelo cobriu o chão. Apenas o olho da tempestade, onde ela e Lita estavam, estava seguro. As piscinas negras pararam de se mover enquanto as gárgulas que mergulharam nelas do céu congelaram no ar. O gelo que os cobria fez com que os construtos errassem seus alvos e, uma vez despedaçados, não conseguissem reconstituir seus corpos. Belo truque. Esta é a versão avançada do guarda congelada. Lith perguntou enquanto ajudava Solos a se recuperar e procurar a fonte de energia dos golems em meio a seus fragmentos. Não, é um dos meus feitiços originais e é muito melhor que isso. Olha. Ploria liberou pequenas rajadas de escuridão que o gelo absorveu e concentrou em suas vítimas sem enfraquecer o componente mágico da água de seu feitiço. Depois de um tempo, as piscinas congeladas viraram pó enquanto a escuridão destruía a magia que animava os construtos. Você pode continuar assim por mais ou menos uma hora. Lith perguntou enquanto seu cérebro girava a todo vapor para resolver esse mistério. Sinto muito. Posso segurar por alguns minutos, no máximo. E isso só se eu ficar sem revigoramento e ninguém perturbar meu feitiço. Ela respondeu. Acho que sei o que está acontecendo. Manteremos contato através do link mental de Solos. Me dê cobertura, ele disse enquanto piscava para fora da área de efeito de lamento gélido e forçava Solos a ativar os olhos novamente. Por favor, não, ela choramingou quando a dor invadiu sua forma de pedra novamente. Sinto muito, mas não podemos fugir sem humilhar Faeluel e não temos chance de vencer sozinhos. O lado bom é que quero que você procure apenas por essa assinatura de energia e ignore todo o resto. Lith compartilhou com ela os dados sobre as gárgulas, usando os olhos de Menadion para localizar o verdadeiro inimigo. Isso eu posso fazer, Solos respondeu. A fonte de energia que alimentou os construtos conseguiu alcançá-los por toda a Urgamaka. Para fazer isso, no entanto, ele precisava gerar gavinhas de energia toda vez que uma gárgula era quebrada. As gavinhas se estendiam a partir do mesmo ponto no solo, facilitando a triangular posição da fonte. Lith correu pela cidade, piscando sempre que era encurralado, em vez de desperdiçar sua energia com lutas inúteis. Assim que chegou ao local diretamente acima da fonte de energia, ele usou um feitiço de terra para fazer o chão desabar. Ele se viu em um túnel subterrâneo cheio de matrizes elementares de bloqueio que selaram sua magia. Para piorar a situação, os gárgulas enxameavam do buraco no chão e também de todos os lados, infiltrando-se pelas rachaduras nas paredes em sua forma líquida e não deixando saída para ele. Bastardo atrevido! Isso vai te ensinar uma lição. Inxalot disse enquanto fazia as gárgulas convergirem para a posição de Lith. O que aquela mulher fez com você? Zolgrish apontou para a forma humana de Lith enquanto perdia a outra mão do equivalente de poker de Mogar contra o gato de Inxalot. Ele frustrou meus planos de assumir o controle de uma muda mundial. Inxalot suspirou. Investi muito tempo e recursos em um dos meus associados em Laruel, mas tudo foi em vão. Sinto muito pela sua perda. Zolgrish lamentou mais o fracasso de qualquer experimento do que a perda de qualquer ser vivo. Escute, por que você não a mata junto com todos os outros para que possamos voltar para casa? Excelente ideia. Me pergunto por que não pensei nisso antes. Inxalot bateu palmas com entusiasmo, movendo ao máximo a alavanca que controlava a energia que fluía para as gárgulas. Mestre, isso não é mulher.
Isso é flagelo, Ratpak disse. Ele era um pequeno humanoide, com apenas 1,3 metros, 4,3, de altura, pele cinza clara e cabelos grossos e grisalhos. Ele tinha orelhas pequenas e pontudas, olhos negros como breu e usava uma túnica amarela de mago que Zolgrish usava quando era ainda uma criança. Ratpak era uma quimeira formada pela combinação de partes de uma criança elfa morta com as de um balor que Zolgrish criou como um vampiro com necromância na esperança de criar o ser definitivo. Um vampiro de formas naturais e imortais em perfeita sintonia com a energia do mundo, como um elfo e com os olhos malignos de Balor que lhe permitiriam amplificar todos os tipos de magia. O que o lixo obteve, em vez disso, foi uma criatura morta-viva tão fraca quanto uma criança, com a mesma incapacidade de processar a energia mundial de um Balor. Zolgrish de alguma forma acabou combinando as falhas de todas as 3 espécies que compunham o corpo de Ratpak sem manter nenhuma de suas habilidades inatas. Ratpak tinha dentes irregulares e garras nas extremidades de seus membros, mas os usava principalmente para cozinhar ou realizar tarefas domésticas. Quem? Zolgrish perguntou confuso. Flagelo. Seu associado. Você tem o meu junto, lembra? O pequeno morto-vivo também era o secretário do Lish e tinha a tarefa de lembrar os nomes que seu mestre sempre esquecia. Pelos deuses. Formas escassas. As habilidades de mudança não têm limites. Talvez você realmente tenha guardado algo da linhagem Balor por reconhecê-lo apesar de seu disfarce. Zolgrish disse surpreso. Isso não é disfarce, ele sempre fica assim. Ratpak deixou o fogão mágico onde estava cozinhando até um segundo atrás para apontar para as características humanas e definitivamente masculinas de Lith. Ainda não estou convencido, Ratpak. Kant era loiro, baixo e alegre. Esse cara, em vez disso, parece um agente funerário musculoso. Quanto mais Zolgrish olhava para Lith, mais tinha certeza de que nunca havia conhecido o cavalheiro antes. O que diabos você está fazendo? O súbito aparecimento do holograma de Ragu interrompeu a briga entre mestre e servo e fez Inxialot cair da cadeira. De alguma forma, o gato preto não caiu, simplesmente se moveu nas costas do Lish sem nunca mudar sua posição de descanso. Estou apenas fazendo meu trabalho. Você me pediu para ativar os gárgulas e matar todos eles. Decida-se, mulher. Inxialot respondeu. Do que, em nome dos deuses, você está falando? Eu só pedi para você ativar as gárgulas no momento em que um aprendiz cometeu um erro. Isso deveria ser uma lição de trabalho em equipe, não um abate. Ragu olhou para o Lish com tanto ódio e fúria que isso fez dela a donzela mais bela aos seus olhos. Tem certeza? Então quem me sugeriu tal besteira? Inxialot perguntou com uma honesta surpresa. Zolgrish. O gato disse. Meu mestre. Ratpak disse. O gato acabou de falar. Ragu sentiu as veias de sua testa incharem de estresse e indignação. Miau. O gato respondeu, percebendo seu erro. Não seja bobo, querido. Gatos não falam, apenas fazem barulhos estranhos de vez em quando. Inxialot sentou-se novamente em sua cadeira enquanto segurava o felino pelo peito, para mostrar a ela que era apenas um gato doméstico normal. Capítulo 1500 Erros foram cometidos parte 2 Tem certeza? Ragu perguntou. Eu o peguei para comemorar a coroação de Valeron. Moramos juntos apenas alguns dias, mas eu teria notado se Nério falasse. Inxialot disse. Ragu gostaria de argumentar que nenhum gato poderia viver tanto, mas ela estava sem paciência e só queria que aquela conversa terminasse. Não me chame de querido e diminua a produção dos gárgulas. Quanto a você, Zolgrish, pregue outra peça naquele idiota e você e eu teremos um problema. Ragu fora. Eu nunca prego peças no Ratpak. Eu o trato com o maior respeito. Diga a ela. Zolgrish apontou para a tela que agora mostrava os discípulos despertos lutando por suas vidas contra os ainda dominados gárgulas. Os pequenos mortos-vivos ignoraram a ordem inútil e abaixaram a alavanca antes que alguém perdesse a vida.
O grupo de Alyosha estava se saindo bem contra os gárgulas apenas graças ao conhecimento que ela adquiriu enquanto servia a árvore do mundo e a rude equipe de Yggdrasil que ajudou o jovem elfo a manter a mente calma. Use apenas feitiços baseados em escuridão e água. Ela disse. Essas coisas não são golems reais, apenas pedaços de pedra encantada. A menos que você destrua completamente o encantamento que os anima, você estará apenas desperdiçando sua mana. Os elfos tinham muitas habilidades de linhagem e a visão da alma estava entre elas. Permitiu que Alyosha visse a verdadeira natureza das coisas e das pessoas. Ela usou para escolher como companheiros apenas pessoas em quem pudesse confiar. Agora, em vez disso, a elfa estava usando a visão da alma para salvar tantas vidas quanto pudesse. Para seus sentidos místicos, as gárgulas pareciam marionetes manipuladas por longos fios que se estendiam além do que ela podia ver. Cada vez que um deles era destruído, a energia que fluía pelas cordas os revitalizaria. Felizmente, nós, mortos-vivos, nos preocupamos com a magia das trevas. Trevar, o caminhante noturno, disse. Sua linhagem transformou sua pele em uma cor preta e permitiu que ele manipulasse as sombras ao mesmo tempo que as infundia com os elementos da escuridão. Um simples aceno de mão prende os gárgulas por suas próprias sombras, dando ao grupo o tempo necessário para destruir os construtos. A Alyosha selou as janelas e as rachaduras da cobertura com magia da terra para impedir a entrada de mais gárgulas, mas de repente as criaturas se tornaram tão fortes que simplesmente explodiram pelas paredes. Glória e Lith não se saíram melhor. Ela estava sozinha, contando com gelo para envolver os inimigos, enquanto seu feitiço os matava lentamente, mas agora as criaturas estavam se libertando de sua prisão e rastejavam lentamente em sua direção. O aumento de poder permitiu que as gárgulas voadoras que a atacavam não fossem afetadas pela tempestade que Lamento Gélido gerou, forçando Glória a usar sua espada para se defender e quase perdendo seu foco. Oh, não, você não. Ela disse ao perceber que mais e mais construções a ignoravam e tentavam alcançar o buraco que Lita havia aberto no chão. Glória se posicionou de forma que seu feitiço cobrisse o acesso e as costas de Lita ao mesmo tempo, mas agora um único feitiço não era suficiente. Ela ativou seu feitiço Cavaleiro Mago de nível 5, Bastião da Morte, que conjurou uma parede de pedra infundida com magia das trevas, que rapidamente substituiu o solo perdido e selou a entrada do túnel subterrâneo. Manter dois feitiços de nível 5 ativos ao mesmo tempo e, ao mesmo tempo, eliminar as gárgulas que chegavam perto demais para seu conforto levou Glória ao seu limite, fazendo seus olhos e ouvidos sangrarem. No entanto, ela resistiu, abrindo pequenas rachaduras no Bastião da Morte para que os construtos os confundissem com pontos de entrada apenas para serem congelados por Lamento Gélido no momento em que se tornassem líquidos e então fossem destruídos pela magia das trevas, fluindo através de ambos os feitiços. Quanto a Lith, depois que Inxalot seguiu o conselho de Zolgrish, os construtos que o seguiram se fundiram em uma onda negra. Graças ao aumento repentino de poder, os gárgulas agora eram capazes de preencher todo o corredor, desviando de todos os seus ataques e de se mover tão rápido que Lith teve que usar o piscar espiritual de vez em quando apenas para não ser engolido pela maré. Por favor, Solos, diga-me que estamos perto. Ele se virou para respirar um jato de chamas de origem violeta profunda, mas a massa negra era composta por tantas gárgulas e infundida com tanta energia que levou apenas um segundo para sufocá-las. Nós estamos muito perto. Acaba de passar o muro à nossa frente. Posso piscar para dentro? Lith se virou enquanto voava, liberando seu feitiço espiritual de nível 4, rugido experimental. O rugido primordial de Scarlet ainda estava além de suas capacidades e com Solos focado em seu alvo, era o melhor que ele poderia fazer sozinho. Rugido primordial era um feitiço tetraelemental que usava magia de água para congelar o oponente, ar para produzir ondas de choque, luz para perfurar o inimigo e escuridão para comê-lo por dentro. A maré negra que chegava congelou, formando um tampão que parou as construções líquidas atrás deles.
O elemento leve engoliu a massa líquida, impedindo-a de escapar, enquanto as ondas de choque reverberavam através deles. O efeito combinado dos três elementos dividiu a onda viva em incontáveis pequenos fragmentos congelados que o elemento escuridão enfraqueceu ainda mais. Não tenho informações sobre coordenadas espaciais e a única coisa mágica que consigo ver lá dentro é o núcleo de energia. Precisamos forçar a passagem. Ela respondeu enquanto estudava sua marca à distância. Isso lhes pouparia um tempo precioso para que, assim que chegassem ao destino, Solo soubesse exatamente como fazer para desativar o núcleo de energia. Então, antes que o fluxo constante de energia do núcleo pudesse mais uma vez revitalizar as gárgulas, Lit voltou à sua forma e tamanho reais enquanto soltava um sopro completo de chamas de origem. O efeito combinado de sua velocidade alucinante e a expansão repentina de seu corpo permitiram ao Tiamat destruir a espessa parede que o separava da fonte de energia dos golems como se fosse feita de papel. Além disso, o jato de chamas de origem que ele lançou preencheu todo o corredor e atingiu as gárgulas fraturadas enquanto elas estavam mais fracas. O experimental no ar já havia desgastado os fragmentos pretos, permitindo que as chamas de origem terminassem o trabalho, destruindo as construções para sempre. A maré negra evaporou quando as estátuas de pedra e a magia que as animava sucumbiram aos ataques combinados de Lit. Ok, tome cuidado. Preciso de um pouco de tempo. Solo segurou Var na mão de sua forma de boneca de pedra enquanto estudava o núcleo de energia com sua nova técnica de respiração, olhar abissal. Seja rápido, há mais chegando e não posso enfrentá-los novamente por muito tempo enquanto estiver parado, Lit disse enquanto amaldiçoava sua má sorte. Tornar-se maior tornou as coisas melhores, mas também piores. Ele atravessou as paredes, mas também destruiu as camadas de rocha que separavam o túnel de Urgamaka. Sua forma Tiamat criou um buraco tão grande na rua que Floria não conseguiu selá-lo completamente, apesar de seus melhores esforços. Centenas de gárgulas invadiram as duas fendas, mas graças a ela, apenas algumas dezenas conseguiram realmente entrar. Lit voltou a ser humano, para não oferecer um alvo enorme e não perder a proteção da armadura Skywalker. Continua no próximo vídeo.